Câmera ligada. Parece que agora deu certo aqui também, né? Isso. Queridas irmãs, queridos irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe, nos abençoe. Após uma pausa em nossas palestras online, estamos retomando esta frente de trabalho hoje. Para este ano, pretendemos realizar palestras online às segundas-feiras, 20 horas, e às quartas-feiras, 10 horas da manhã, em nosso estudo bíblico sequenciado, salvo alguma outra circunstância que vocês, internautas, serão devidamente informados. Agradeço a vocês pela companhia, pelo carinho, pela oportunidade, como agradeço aos companheiros que aqui estão. Vou me permitir hoje mencioná-los: a Iracema, a Gisele, Solange, a Milton, Edneia, Silvia, Luiz, Patrícia, Rosanda, Marcelo e Júlio. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo apoio, pelo estímulo. Hoje nós nos deteremos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Pretendemos nos deter hoje e na próxima segunda-feira, em 2 noites, certos de que é tempo insuficiente para o estudo mais extenso e mais profundo deste capítulo, que é talvez a alma deste livro, posto que nos traz algo do Espiritismo que faz luz em nossas vidas. Leio para todos nós o item 1 e o item 3 do capítulo 6. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora, item 3, Consolador prometido.
Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Minha sugestão a todos é que no decorrer desta semana encontremos tempo para ler, reler e meditar sobre este capítulo. A doutrina espírita é, sem contestação possível, o Consolador prometido por Jesus. Porque a doutrina espírita cumpre bem os dois objetivos assinalados por nosso Senhor Jesus Cristo, quando da promessa do envio do Consolador. O Consolador que o Cristo promete haveria de realizar duas finalidades básicas. A primeira, a de recordar-nos tudo quanto ele, o Cristo, dissera. Portanto, o Espiritismo restaura o Evangelho primitivo, o Evangelho original, escoimando-o, purificando-o de todas as adulterações, de todas as enxertias, de todas as adaptações que a teologia clássica inseriu. E o Espiritismo não somente restaura o vero pensamento do Cristo, como dilata-o, amplia-o, aprofunda-o, estende-o, atualiza-o, compatibilizando o cristianismo original do Cristo para os novos tempos, permitindo-nos o aprofundamento em certas verdades sobre as quais o Cristo não pôde dizer muito, dadas as condições dos homens e mulheres do seu tempo. Faço uma interrupção para registrar aqui na tela a presença dos amados Adolfo Pavanelli, Neide Lopes, Paulo Renato e Rosa Claro, e certamente outros
cujos nomes aqui não estão projetados. Queridos, o Espiritismo tem uma missão especialíssima a cumprir junto aos que sofrem. Por esta razão, o Cristo denominou-o como sendo o Cristo Consolador, ou o Consolador prometido. Mencionemos agora algumas aflições existentes no mundo, cientes de que não nos é possível mencionar todas, mas recordemos que no mundo encontramos a depressão, o estresse, a ansiedade, o medo, culpas, mágoas, perdas, divórcio, solidão, viuvez, rupturas afetivas, problemas relacionados ao desemprego, ao subemprego, questões econômicas, financeiras, as muitas enfermidades orgânicas, as muitas enfermidades mentais, uma infinidade de aflições. E todos nós, conscientes ou inconscientes, adotamos determinadas posturas, atitudes, comportamentos diante desta ou daquela dor, ou desta ou daquela dificuldade. A menos que estejamos em coma, completamente inertes, mas não há quem não acha ou reaja de um modo ou de outro diante das tantas aflições, dores, sofrimentos que chegam para todos nós. As atitudes podem ser negativas ou positivas, podem ser pessimistas ou otimistas. E é tempo de percebermos que o nosso comportamento não guarda uma correlação obrigatória com o sofrimento. Há pessoas que, diante de grandes dores, se comportam de maneira saudável, positiva, proativa, produtiva. E há pessoas que, diante de dores menores, se comportam de maneira exagerada, inadequada, comprometedora. É preciso perceber que o fato é uma coisa, que o acontecimento é uma coisa. O nosso emocional é outra coisa. A nossa reação não precisa guardar correlação obrigatória
com o sofrimento. Não é porque alguém dizendo a mesma coisa de um outro modo para me fazer entendido. Não é porque alguém está experimentando alguma aflição que obrigatoriamente tenha que se desesperar, tenha que se revoltar, tenha que se deprimir ou estressar. Separemos, pois, o fato, o acontecimento das nossas emoções, para percebermos que as atitudes dependem de cada um. E as nossas atitudes guardam íntima correlação com a nossa filosofia de vida. A maneira como nós lemos a vida, lemos os acontecimentos ou interpretamos os acontecimentos será determinante. E isto vai nos remeter, como veremos em instantes, ao papel da doutrina espírita na minha vida, na nossa vida. A pergunta que faço agora é para me fazer bem entendido. Para que me serve o Espiritismo? Para que nos serve o Espiritismo? Se, para dar um exemplo, diante da desencarnação de um afeto, eu caio numa depressão profunda, em virtude do sentimento de perda, conclusão, o Espiritismo, para mim, não está servindo para nada. E a responsabilidade desta inutilidade da doutrina espírita não é da doutrina espírita, será minha ou será nossa na medida em que não soubermos extrair benefícios desta doutrina consoladora, estruturadora, capacitadora, pacificadora, plenificadora. O espírita que não tira benefício algum ou extrai benefícios insuficientes da doutrina espírita, assemelha-se àquele que está diante de um lago e opta por morrer de sede. Ou ainda, assemelha-se a alguém que tem à sua disposição uma mesa farta e opta por morrer de fome. Ou ainda, aquele que não se beneficia da doutrina espírita, tendo tido contato relativamente profundo e extenso com a doutrina, assemelha-se àquele que, numa noite fria de inverno, tendo à sua disposição um cobertor, opta por continuar descoberto, passando frio intenso. Então, a nossa filosofia de vida é de fundamental importância no enfrentamento das nossas dificuldades. Hoje, me permitam, foi sepultado um cunhado meu. Desencarnou
com 68 anos, de infarto. Qual a novidade? Qual a surpresa? Com 68 anos, ter um infarto, convenhamos que não é nenhum acontecimento imprevisível. É sobre isto que estamos tratando. Estou propondo uma atitude fria? Não. Uma atitude indiferente? Não. Uma atitude alienada? Não. Porque o Espiritismo não nos insensibiliza, mas ele nos prepara para o enfrentamento e a vitória sobre os desafios existenciais. Ou concluiremos que eu me afirmo espírita e, ao mesmo tempo, demonstro que o espiritismo, para mim, não está servindo para muita coisa. Sendo ele o consolador prometido, sendo ele o cristianismo restaurado, sendo ele o cristianismo redivivo, sendo ele o cristianismo original em nova apresentação para os tempos novos. Conclusão melancólica: o cristianismo do Cristo não serve para nada. Ou não serve para mim, que estou fazendo uma palestra online sobre o Espiritismo. Então, filosofar é raciocinar. Vamos raciocinar. E, raciocinando com a doutrina espírita, nós adotaremos atitudes positivas. Vamos sofrer? O espírita sofre? Sim. O espírita chora? Sim. O espírita enfrenta desilusões? Sim. O espírita enfrenta desencantos? Sim. Enfrenta perdas? Sim. O Espiritismo não nos isenta da dor, mas ele nos equipa para o enfrentamento desta ou daquela dor. Vamos passar pelo luto, vamos ter nossas dificuldades, uma cirurgia vai doer, uma perda vai doer. A dor é a mesma, mas a atitude passa a ser diferente. Compreendem? Então, o espírita vai se estruturando e aprendendo e amadurecendo sua compreensão, a sua maturidade psicológica, o seu senso moral, e já não repete mais aquele comportamento infantil de pedir a Deus: ó Deus, me dá só saúde, ó Deus, me dá só abastança, ó Deus, me poupa de todos os problemas, ó Deus, eu não quero ficar viúvo, eu quero ficar viúva, ó Deus, eu não quero que meu filho saia de casa. Ou seja, nós vamos passar a encarnação como crianças pedindo docinho para o Papai do Céu, como nós comentamos aqui na quinta-feira passada. Então, o Papai do Céu é bom enquanto dá o docinho que eu estou pedindo. Quando a vida não me dá mais esse docinho, pronto, ai, o Papai do Céu é tão malzinho, me esqueceu. O Espiritismo é para espíritos que querem amadurecer, crescer, avançar, evoluir. Vamos lembrar algumas atitudes positivas, dentre as tantas que também poderíamos mencionar. Resistência nas lutas, cultivo da alegria,
melhor qualidade de vida, mais segurança, mais fé, mais amor, mais humildade, mais calma, mais bom ânimo, mais estabelecimento de metas planificadoras, mais perdão, mais bondade, mais compaixão, mais piedade, mais ternura, mais compreensão, mais tolerância, mais crescimento espiritual. E estas atitudes são as atitudes que nós, os espíritas, precisamos treinar no sentido de adquirir. O espírita tem o compromisso de adotar e manter atitudes positivas. É claro que de hoje para amanhã não estaremos perfeitos, não estaremos tão estruturados quanto seria de desejar. A natureza não dá saltos, é compreensível isso, mas não é possível que os dias passem, as semanas, os meses, os anos, sem que observemos em nós algum progresso no sentido da adoção e da manutenção de atitudes mais saudáveis. Esta é a primeira palestra online, portanto, muitos não terão me ouvido dizer isto. Sabe o que eu estou esperando de 2021? Nada. Eu não espero nada do ano novo. É o ano novo que está esperando alguma coisa de mim. Se eu não me melhorar, 2021 para mim não será melhor. Se eu não adotar comportamento diferente para melhor em alguns setores da vida, o meu 2021 não será melhor, não será diferente. Hoje é dia 11 de janeiro e o ano de 2021 já me deu 11 dias. E o ano está me perguntando o que é que você está fazendo, o que você já fez com estes 11 dias. Não nos cabe ficar esperando, numa postura de inércia, que alguma coisa aconteça sem que nós tenhamos feito algo por acontecer. E por quê? O espírita tem um compromisso com as atitudes positivas. Por quê? O espírita tem o dever de empenhar-se por ser otimista, confiante, altaneiro, sobranceiro. Por quê? Esta resposta é dada pela doutrina espírita. A palavra doutrina quer dizer conjunto de princípios. Quando digo doutrina espírita, estou dizendo que o espiritismo tem um corpo, um conjunto de princípios. No livro dos Espíritos, nós encontramos mais de 200 princípios básicos da doutrina espírita. Mais de 200 princípios básicos da doutrina espírita. Quem não leu, quem não lê, quem não estuda, se priva de conhecer estes princípios espíritas. E observamos isto com muita frequência.
a pessoa se afirma espírita, mas como não se aprofundou na filosofia espírita, como não se aprofundou nos princípios básicos da doutrina espírita, ela se diz espírita, mas tem a mentalidade que é característica de outro credo. Ela se afirma espírita, mas raciocina como católica, como evangélica, como profitente de outra doutrina. Então, nós precisamos estudar a doutrina para que os princípios básicos da doutrina sejam os meus princípios básicos da vida, para que a filosofia espírita seja a minha filosofia no momento de interpretar os acontecimentos, no momento de enfrentar os acontecimentos. Não posso dissociar, não convém dissociar, não é bom dissociar o espiritismo da vida do espírita. Esta frase é negativa. Eu sou espírita, mas esse mas anula a afirmação inicial. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma página, o mas e os discípulos. A colocação do mas faz toda a diferença. Vejamos, eu sou espírita, mas estou sofrendo muito. Toda vez que colocamos o mas depois da expressão espírita e terminamos a frase com um pensamento negativo, a frase fica negativa, o pensamento fica negativo. Vejamos, eu sou espírita, mas estou sofrendo muito. Vamos inverter. Estou sofrendo muito, mas eu sou espírita. O mas define a postura do discípulo. Se o mas vem antes da afirmação, ele se reafirma espírita ou cristão. Eu amo Jesus, mas não há quem aguente. Fica negativo, anula, nega o início da frase que foi positivo. Digamos, meu momento é de lutas, meu momento é de dificuldades, reconheço, estou sofrendo muito, mas sou cristão, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, eu conheço o Evangelho, eu posso me orientar pelo Evangelho. Fica saudável, fica positivo. Não mentimos para nós e para ninguém. Afirmamos que o momento é de aflição, mas afirmamos, sobrepondo ao pensamento inicial, a presença do Cristo em nossas vidas. E é isto que a doutrina espírita se propõe a fazer. Princípios básicos da doutrina espírita, alguns, como citar mais de 200. Deus e seus atributos absolutos. E qualquer aflição que queiramos estudar, pode-se estudá-la à luz de cada um dos princípios isoladamente. Podemos estudar depressão, estresse, ansiedade, medo, viuvez, separação, divórcio, perda, culpas, só com o tema Deus, que não é só. Podemos estudar todas essas aflições com outro princípio, que menciono agora, leis morais, reguladoras da vida do espírito,
São 10 leis morais, não é possível nem mencioná-las agora. Jesus, modelo e guia da humanidade, é outro princípio básico da doutrina espírita. O Evangelho, como código de ética, como código de comportamento universal, espírito imortal, vida futura, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, lei do progresso, fé raciocinada, função libertadora e planificadora da dor. São estes alguns dos princípios básicos da doutrina espírita. Vejamos. Por que vou me permitir a depressão diante da certeza de que sou filho de Deus? Por que vou me permitir a depressão diante da certeza de que tenho leis, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, agora mencionando as 10 leis? Por que vou me deprimir se tenho Jesus como meu modelo e guia? Por que vou me deprimir se tenho à minha disposição gratuitamente o Evangelho? Por que vou me deprimir se tenho convicção de que sou espírito imortal, que viverei sempre, que esta dor passa, que a vida na terra é transitória, é uma passagem? Mas a doença, eu sei que sou filho de Deus, mas eu sei que sou irmão do Cristo, mas a gente acaba negando a excelência dos princípios básicos da doutrina espírita. Deus não é onipotente, ele não é todo-poderoso. Ora, se ele é todo-poderoso e não me impediu esta ou aquela aflição, ele sabia o que estava fazendo. Ou não. Se ele sabe tudo e sabe que estou passando por esta ou aquela dor, e não intervém no sentido de me isentar, é porque ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que esta dor, que essa tribulação, que essa dificuldade é o que mais me convém. Então, como cônjuges, pais, avós, tios, patrão, empregado, em todos os setores da atividade, a doutrina espírita nos pode penetrar, tocar, converter, transformar, equipar-nos. Eu atingi esse estágio desejável? Claro que não. Claro que não. E talvez na Terra ninguém tenha atingido o estágio desejável, mas isso não significa que nos devamos permitir acomodação, preguiça, desânimo, adiamento. Uma coisa é a dificuldade por alcançar o estágio desejável. Outra é não tentar.
Outra é não se conscientizar do que nos cabe fazer diante da oportunidade reencarnatória. Então, reencarnação, amados, é bênção. Reencarnamos para evoluir. Sabe por que sofremos? É para evoluir. Sabe por que sofremos? É para aprender. Sabe por que sofremos? Para nos libertar. Sabe por que sofremos? Para resgatar. Então, o pai espírita, a mãe espírita, não pensa assim, ai, eu não quero que o meu filho sofra. Este pensamento não é espírita. Ai, eu não quero ficar viúva. Então peça para desencarnar antes e vai ficar viúva do mesmo jeito. Ai, eu não quero que minha filha, meu filho, meu neto. O pai espírita, e ninguém pense que é indireta, está no capítulo 14 do Evangelho, item 9. Podem anotar aí. Capítulo 14, item 9. Ó espíritas, está lá. Pode abrir aí. É um dos parágrafos. Muda um pouco a tradução, mas eu tenho o texto decorado, me permitam dizer isto. Ó espíritas, capítulo 14, item 9, um dos parágrafos. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de todos os vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. Para quem ainda não achou, capítulo 14, item 9, começa assim: ó espíritas, tá? Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, os pais terrestres só produzem o corpo. Só isto, a alma que nele encarna, vem do espaço para progredir. Nossos filhos não são anjos encarnados, são almas imperfeitas, devedoras, comprometidas, desequilibradas, enfermas, como nós mesmos. Doutrina espírita aplicada num dos capítulos da nossa vida, na relação pais-filhos, e assim em tudo. Queridos, você foi rude, eu peço perdão, mas eu não posso aqui adotar uma melifluidade, uma doçura, massageando os nossos enganos, porque a doutrina espírita é uma doutrina profunda, grave, séria, comprometida com a verdade, comprometida com Deus, e nós não podemos trair o ideário espírita a pretexto de sermos simpáticos ou bonzinhos. Se eu aqui falei algo que contrarie a doutrina espírita, por favor, me corrija. Mas que nós, a pretexto de sermos agradáveis, não venhamos a perder a oportunidade de cantar a excelência do cristianismo do Cristo, ora restaurado na doutrina espírita. Que o Senhor a todos sempre nos
abençoe. Nada esperemos de 2021. Ofereçamos o melhor que possamos para este novo tempo e como a lei é de causa e efeito, este novo tempo nos devolverá o bem que porventura tenhamos ofertado. Muita paz.